Bem-vindos de volta ao Little Guys, o programa sobre pequenos computadores que estão dando o melhor de si. E hoje eu tenho um em que eu realmente sei o que ele estava tentando fazer de melhor. Disseram-me que isso realmente saiu de uma máquina Coinstar. E isso é tudo o que eu sei. Ele não veio com um disco rígido. Eu não vi nenhum software. Acabei de me dizer que ele foi deixado por alguém que disse que estava sendo usado em uma máquina Coinstar. Então eu não posso te dizer para que especificamente qualquer uma das portas aqui ou qualquer coisa teria sido usada ou o que tornou esta máquina adequada para isso, além do fato de que isso é aparentemente o que você encontraria dentro de uma Coinstar, pelo menos uma geração dela. Tenho certeza de que eles fizeram vários tipos diferentes de máquinas. E vou apenas tirar um momento para interromper e explicar o que diabos é uma máquina Coinstar. Porque quando eu pré-lancei este vídeo no Patreon, fiz um monte de europeus pensarem: o quê? O que isso significa? Então aparentemente essas não são algo fora do ZEUA. Eu acho que talvez os americanos tenham um fardo irracional de moedas soltas por aí. Mas sim, uma máquina Coinstar é uma coisa grande, verde, do tamanho de uma máquina de venda automática. Você as vê em praticamente todos os supermercados do país, até onde eu pude perceber. E você entra, despeja um balde de trocados neles. Eles separam e dão a você, não sei, papel moeda, um vale-presente. Eu nunca usei uma, mas elas estão por todo lugar aqui e já fazem décadas. Então presumi que poderia citar uma e as pessoas entenderiam o que eu quis dizer. Mas não, acho que elas são um fenômeno do ZEUA. E naturalmente, assim como as outras máquinas desta série, esta é definitivamente um computador pessoal. Ela tem um núcleo primeiro e 3. Aparentemente, ela tem uma licença para Windows incorporada. Acho que este COA coloca na era do Windows 7. Agora, ao contrário de várias outras máquinas desta série, esta realmente diz quanta corrente ela usa. Ele é classificado em 12 volts e 5 amperes. Tem um fabricante e um número de modelo. E na verdade ele tem um conjunto de certificações com aparência notavelmente profissional aqui. Essa coisa é listada pela U. Eu não tinha notado isso até agora. Agora, presumivelmente, Premium não é quem realmente faz as máquinas Coinstar, mas apenas quem faz isso. Este sistema em si. E então a Coinstar, a empresa teria comprado e feito todas as modificações que precisassem e carregado o software e tudo mais. Vamos ver se conseguimos descobrir como essa coisa foi vendida. Ok, aqui vamos nós. A Premium listou em seu site como computador industrial KK3 1000 CFL, com certificação 3U. Ah, esse não é o mesmo computador. Eu provavelmente deveria ter verificado antes de ler isso. Sim, provavelmente não está mais em seu site. Claro, também é possível que esse modelo em particular não tenha sido vendido ao público em geral. Talvez isso tenha sido feito sob a especificação para a Coinstar. Quer dizer, C ou S moeda Coinstar? Provavelmente não. Sim, o RCO 3000 parece meio parecido. Tipo, definitivamente tem o mesmo chassi. Eu reconheço o dissipador de calor tipo asas aqui, mas obviamente a máquina por dentro é completamente diferente. Mas quero dizer, isso vai ser praticamente um dado adquirido com qualquer uma dessas empresas. Você sabe, esse modelo em particular pode ter sido produzido exclusivamente para a Coinstar, pelo que sabemos, ou pode ter sido um entre dezenas, sendo vendido simultaneamente a ponto de eles nem se preocuparem em listá-los todos em seu site. Talvez você precisasse receber você sabe, um PDF enviado por e-mail para realmente ver qual era o catálogo completo de produtos deles. Quem sabe? Quem sabe? Não tenho ideia. Mas podemos pelo menos dar uma olhada e ver o que é óbvio. Então, o que temos aqui? Bem, temos a entrada de si, como é comum nessas coisas. Ele não consome, sabe, 110 volts diretamente, e não consome nenhum tipo de fonte de alimentação de laptop ou algo assim. Ele pega um desses que, como me lembraram, costuma ser chamado de conector Phoenix. Agora, tenho certeza de que eles não são a única empresa que os fabrica, mas podem muito bem ter sido a empresa que os originou e eles aparecem em muitas dessas máquinas. Ao navegar pelos que encontrei no eBay, vejo conectores muito parecidos com este por todo o lugar. E, claro, não é nada. Um conector, certo? É uma família inteira de conectores. Este é, você sabe, um pino de 3 de um passo específico. E então eles têm, você sabe, 4 pinos e provavelmente 12 pinos. E ele provavelmente tem alguns com um tipo diferente de chaveamento neles. E alguns com parafusos, alguns sem. Então, o nome real para ele é provavelmente algo como você sabe. Pace Dash 1065, você sabe, 3NS. Certo? Mas, de qualquer forma, este é o conector que pega. Este veio com uma fonte de alimentação. Eu não sei se esta é a fonte de estoque. Não sei se essa empresa teria fornecido um, ou se eles esperavam que o usuário final, ou seja, o construtor do sistema que iria colocar isso em algo, o fabricasse eles mesmos. Poderia realmente ir para qualquer lado, porque para esse tipo de produto, eles não teriam saído do seu caminho para obter uma fonte de alimentação personalizada como a Dell, ou alguém faria. Então, este é apenas um grupo FSP, que é um tipo extremamente comum de fonte de alimentação, especialmente em 12 volts. Acho que tenho cerca de 15 desses para produtos diferentes, todos com pontas diferentes.
E meu palpite é que isso provavelmente veio, originalmente, com uma extremidade de algum tipo nele. E quem montou isso apenas cortou a extremidade. Mas eles fizeram um bom trabalho profissional. Este é o trabalho mais limpo que você poderia fazer com esse tipo de coisa, porque esse tipo de conector é um conector de parafuso. Então você simplesmente o pega sozinho e insere fios nele. E esses fios podem ser qualquer coisa. Fio de cobre com núcleo sólido, pode ser fio trançado. Mas neste caso, quem montou isso não só se preocupou em colocar um pouco de termoencolível aqui para aliviar a tensão, para que não começasse a rasgar o revestimento externo ainda mais para trás, conforme os fios se separassem. Mas também colocou ponteiras aqui. E não acho que seja condescendente explicar isso, então me perdoe, mas acho que provavelmente muito poucas pessoas sabem o que é uma virola, e elas são muito, muito legais. Então vou te contar. Eu nunca tinha visto um desses até conseguir um emprego em uma fábrica de amplificadores no final da adolescência. Mas a ideia básica é que o fio aqui embaixo é um fio trançado. Então, se você colocá-lo em um conector como este e apertar o parafuso para baixo, ele achata, os fios achatam e podem quebrar ou podem ser empurrados para fora do conector. Eles podem desfiar. Então você coloca um desses aqui e é como a virola ponta de um cadarço. É basicamente um tubo que é prensado no fio para evitar que os fios se desfiem. Então, neste caso, é metal e não plástico. Mas ele tem essa pequena capa de plástico aqui que também serve para evitar que os fios se desfiem. E não há nada de especial neles, além do fato de que eles são apenas um pouco de polimento extra. Quando você está fazendo algo assim, como um conector que não terá um revestimento para esconder quaisquer defeitos que estejam por baixo. Se você estiver montando um conector manualmente, você realmente fará um favor a si mesmo ao colocar ponteiras nos fios. Não há razão para não fazer isso. Todo amador pode fazer isso. Eu não faço. Eu não conheço ninguém que faça. Mas você pode simplesmente comprá-los e colocá-los, e isso realmente melhora a qualidade da conexão. Só um pequeno PCA aqui. Quer dizer, quando você os coloca aqui, parece que você está conectando um conector real, mesmo que seja apenas um pedaço de metal. E quando você os parafusa, é muito positivo. Não é como um fio trançado, onde você pode sentir a compressão. Uma vez que isso está para baixo, está para baixo. Agora, falando em parafusar, este conector também pode ser parafusado na própria máquina. Agora que tudo isso está parafusado, se estiver em um ambiente de alta vibração, como um trem ou algo assim, ou você sabe, uma máquina que as pessoas estão sacudindo, você sabe, elas estão despejando moedas nela e fazendo assim. E há todo esse barulho acontecendo. Então, seu conector não vai sair com o tempo. Certo? Então essa é uma ideia muito boa. E isso realmente me deixa muito bravo porque a maioria dos conectores em computadores não tem mais parafusos. Eles costumavam ter na época em que D-Sub era o que tudo usava. Cada conector, na parte de trás do seu computador, poderia ser parafusado, e então nada sairia até que você quisesse. Claro, havia desvantagens nisso, assim como qualquer um que tentou desconectar um cabo DisplayPort sem pensar aprendeu. Agora, além do conector de energia, também temos o EZDA, que é, claro, a língua franca dessas caixinhas. Sem DVI, sem HDMI, sem DisplayPort, porque você não precisa deles, ninguém vai sentir falta deles, e você não pode confiar que nada os tenha. Mas todo equipamento industrial terá uma porta EDA. Ele nunca vai morrer. Então, temos uma saída de alto-falante que imagino que foi muito usada nesta aplicação. E uma entrada de microfone que imagino que não foi usada de forma alguma. Pelo menos, espera-se que não. Agora, as portas USB são um tópico interessante para mim. E vou entrar em algumas especulações totalmente infundadas aqui, porque não tenho ideia de como pesquisar isso. Mas há 3 portas USB super rápidas aqui. E isso faz sentido. Não consigo lembrar de qual geração é esse processador, mas acho que é de algum momento da década de 2010, quando o USB 3 se tornou padrão. Vários dos meus outros pequenos não têm USB 3, porque são do final dos anos 2000 e início dos anos 2010, quando isso ainda não era uma suposição. Então isso não é surpreendente para esta era. Mas eu me pergunto quantas dessas coisas ainda estão sendo feitas com apenas USB 2. Eu ficaria realmente curioso para saber se eles ainda estão fazendo dispositivos como este, que tem um Core i3, de 12ª geração, então tipo 16 USB. 2 portas, e nenhuma USB 3, 2 portas, e nenhuma USB 3. Porque, você sabe, custa um pouco mais para colocar lá conectores mais caros e eu acho que você tem que pagar uma taxa de licenciamento, certo? Então você poderia cortar alguns dólares de algo que você está fazendo em grande quantidade dessa forma. E falando em coisas terrivelmente desatualizadas, não tenho ideia se isso é gigabit. Provavelmente é, dada a era. Mas como eu disse antes, eu vi dispositivos bem na década de 2010 que tinham 10 sem internet. Então temos o interruptor remoto. Agora até onde eu posso perceber no jargão dessa indústria, em vez de dizer interruptor de energia, eles apenas dizem switch. Eu não sei porquê, deve ter pegado agora. Então temos o reset remoto também. Então você pode ter botões que estão muito longe dessa coisa que podem ser usados para resetar ou ligar e desligar.
Ou como já me disseram várias vezes em comentários, eles podem ser conectados a outros sistemas, coisas que podem, você sabe, fazer watchdog, que é como um controlador de processo ou algo assim. Eu acho que se não estiver recebendo uma resposta da máquina, ele pode ligá-la e desligá-la, ou pode ligá-la e desligá-la conforme necessário. Eu não sei, mas sim, eles são usados para muitas coisas diferentes. E falando nisso, você pensou que haveria mais conectores no painel frontal, mas em vez disso, foi o que aconteceu. Esta é a porta de EIS digital. Eu mencionei isso no primeiro vídeo, e ainda não sei mais sobre isso do que sei agora. Meu entendimento é que é basicamente GPIO como você teria em um Raspberry Pi, onde você pode sentir um único valor em cada um desses pinos. É como um valor ligado ou desligado, exceto que em vez de ir direto para um chip, ele vai para um isolador óptico, o que significa que você pode enviar voltagem, e ele irá detectá-la. Mas se você enviar muita voltagem, ela não vai penetrar mais profundamente no circuito e queimá-lo, porque vai apenas para um LED, que está iluminando um fotodiodo. Então você pode fritar o LED se você enviar algo como 120 volts, mas isso não vai danificar nada mais dentro da máquina, a menos que você realmente o carregue. Quer dizer, se você colocar 2 kV lá, tenho certeza que vai fritar alguma coisa. Mas o pior que pode acontecer se você colocar uns 48 aí por acidente é que ele vai estourar aquele pino, mas não fritar o resto do sistema. E finalmente temos nossas 4 portas seriais. Como o rótulo sugere, elas não são Ethernet. Este é um padrão, se você não sabe, em todos os tipos de equipamentos industriais e comerciais. R232 costumava usar universalmente um conector D-sub, mas eles ocupavam um pouco de espaço demais, e acho que custavam muito para fabricar. Então, a maioria das empresas mudou há muito tempo para usar conectores RJ45. Eles ocupam menos espaço. Você pode usar cabos mais baratos, embora ainda existam muitas dessas máquinas sendo feitas com conectores D-sub comuns. E eu imagino que grande parte da razão para isso é, novamente, os parafusos de elevação, é o fato de que você pode parafusá-los e eles não saem com vibração, com, você sabe, tropeços, etc. E para uma aplicação de missão crítica, confiar em uma pequena aba de plástico para manter suas comunicações intactas não é nada bom. Quanto ao motivo de termos 4 portas seriais, caso você não saiba, RZ232, um dos padrões de comunicação digital mais antigos que existem. Isso remonta, eu acho que remonta formalmente aos anos 60, mas mais ou menos remonta ainda mais tempo, ainda está sendo usado porque é o menor denominador comum de comunicação entre computadores. É apenas um byte-pi. Você pode conectá-lo a quaisquer 2 dispositivos. Eles sempre vão se entender. No entanto, muitos desses dispositivos falam não apenas RS-232, mas também RS-422 e R-485. Então, tecnicamente não posso ter certeza de que são RS-232, mas, normalmente, quando vejo esses outros protocolos, eles são rotulados como tal. O fato de eles dizerem apenas 1234 provavelmente são 232. Tudo bem. Então foi muita conversa. Mas é tudo que está aqui. Ah, além de termos um interruptor de energia. E então parece que há um orifício de reinicialização ali. Eu não tinha notado isso até agora. Eu tenho um Pock Stick. Vamos tentar esta probóscide enferrujada. Ah, há um interruptor tátil ali, mas ele está apenas carregado. Isso tem uma mola muito pesada. Bem, acho que eles querem que você tenha certeza. Então, sem nenhuma especificação ou marketing para essa coisa, a única maneira de descobrir o que tem dentro é simplesmente abrindo. Então vamos lá. Agora, como costuma ser o caso com essas coisas, tirar os parafusos não faz com que o gabinete saia imediatamente, porque, mais uma vez, essa é uma máquina resfriada passivamente. Então, aí vamos nós. Você tem que soltá-lo da almofada térmica. E sabe de uma coisa? Acabei de notar isso. Mais uma vez, temos sangramento. Aquela almofada térmica está vazando. E mais uma vez, temos um gabinete extremamente robusto. Essa coisa é absolutamente sólida como uma rocha. O que é isso? Isso tem cerca de 1/8 de polegada de espessura, na verdade. É um pouco mais grosso nas partes mais grossas. Vamos pegar os mitutóias definitivamente não falsificados. Então, estamos olhando para 6,65 mm ali. E cerca de metade disso aqui. Embora fique mais grosso mais para dentro. Então sim, um pedaço grande de metal. Algumas coisas que eu gostaria de comentar aqui que acho legais. Os furos dos parafusos não são usinados no próprio alumínio. Eles realmente colocaram inserções de aço. É mais ou menos como se eles tivessem. Eles fizeram isso em helicoidal de fábrica. Eu posso ver exatamente por que eles fizeram isso. Ele só dá a você roscas melhores, mas eu realmente não sabia que isso era uma coisa. Além disso, estou realmente curioso para que essas depressões foram feitas. Elas não são usadas por essa coisa de forma alguma. Presumivelmente isso foi feito uma vez, e então usado por apenas 50 ou 100 módulos de chapa de aço diferentes que vão lá. Certo? Quando você está fazendo, tipo, peças de rendimento médio e pequeno a partir de extrusões de alumínio e peças usinadas e outras coisas. Você quer tentar atingir o máximo de bases possível.
Então, mesmo que algo que você esteja fazendo hoje não use necessariamente todos os recursos aqui, você quer ter todos eles lá. Então, eu não sei por que essas quedas estão aqui, mas algo as quer de qualquer maneira. Vamos deixar isso de lado e olhar para a máquina em si. Então, definitivamente, há uma compactação legal acontecendo aqui. Temos a CPU aqui embaixo. Vou tirar essa sincronização e mostrar para você em breve. Ele tem um CR 2032, não uma célula proprietária. Obrigado. Temos um único pente de RAM, que na verdade, e não sei se já vi isso antes, talvez seja comum. Eu simplesmente nunca percebi. Mas o slot está realmente rotulado. Diz 1,5 volts, DDR3 padrão. Ótimo. Como acho que mencionei antes em um episódio anterior, o termo 8 versus ATX no contexto desses dispositivos é uma abreviação para se a máquina liga instantaneamente assim que a energia é aplicada, ou se ela espera que você pressione o botão liga-desliga. E claro, isso claramente decorre da distinção que costumava existir entre fontes de alimentação AT e ATEX. Mas neste caso não tem sentido. Não há AT ou ATEX acontecendo aqui, certo? É um sistema regulador de voltagem sob medida, mas, mesmo assim, eles ainda têm um interruptor aqui para isso. Acho que a terminologia pegou porque esse é o seu modo AT. Esse é o seu modo ATEX, e ele apenas determina se você precisa pressionar o botão liga ou desliga para ligá-lo. E claro, como de costume, essas coisas são cheias de opções, certo? Então, logo de cara, podemos ver que você poderia ter conseguido com GI. Depois de toda a minha grande conversa anterior sobre todo mundo usar apenas FGIA. Ei, olha, eu estava brincando. É uma opção. Além disso, você poderia ter conseguido com 2 interfaces de rede. Então tenho certeza de que haveria outro chip NIC instalado ali. Mas minha opção favorita nessa coisa e em qualquer uma dessas até agora, na verdade, são os discos rígidos, porque isso, obviamente, tem um compartimento para uma unidade SATA, mas eles aparentemente poderiam ter instalado outro conector SATA aqui. Mas para onde a unidade teria ido? E então outro aqui. Mas há 3 padrões completamente diferentes. Vou mostrar mais disso quando eu tirar a placa-mãe. Ah, e aqui está uma coisa divertida. Em vez de um jumper ou um botão, o semi-OS transparente é um interruptor. Então você pode simplesmente deixar o semi-OS transparente. Deve ter sido apenas uma peça barata. Não sei por que você deixaria isso ligado. De qualquer forma, vamos tirar esse suporte de disco rígido daqui para começarmos a desmontar essa coisa. Com isso resolvido, podemos ver um chip FinTech aqui embaixo. E eu continuo vendo isso em todos esses dispositivos. Eles são sempre chips Super-I. E este, provavelmente, também é. Isso me faz pensar se eles são a única empresa que faz chips Super-I. Esse é um anúncio F81866. Oh, interessante. FinTech, também conhecida como Feature Integration Technology, Inc. Aparentemente comercializa este chip especificamente para PCs industriais. Talvez seja por isso que eu continuo vendo isso, porque ele é, na verdade, projetado para um propósito. Como a maioria dos chips Super-I, isso faz um monte de coisas. É um controlador de porta paralela. Ele tem 6 portas seriais integradas. Oh, isso é picante. Ele tem. Senhor, talvez seja infravermelho serial. Vou apenas chutar. A função de gerenciamento API. E um controlador de disquete são, senhor. Infravermelho serial. Aposto que é. Na verdade, a Hewlett-Packard está dizendo que também é conhecido como Slow e Rede. Assim chamado porque 115 KB é a mesma taxa do cabo serial regular mais rápido. Ok. Isso faz todo tipo de outras coisas sofisticadas. É um controlador de teclado e mouse. Ele tem um monte de sensores de voltagem, tem controladores de ventoinha, entradas de sensor de temperatura e também suporta hook nos 72 pinos GPIO. Então, eu estou supondo que a interface DIL faz backup dessa coisa. Eu estava me perguntando o que eles estavam usando para isso. Cara, eu me pergunto quão fácil é fazer interface com eles. Essas podem ser peças realmente interessantes para um amador que quer fazer uma placa GPU para um PC moderno normal. Essa não é minha linha, mas pode ser a sua. Tudo bem, esse é um dispositivo realmente bacana. Vamos ver o que mais temos aqui. Então, aqui em cima, temos apenas um chip Realtek que será sua interface de rede. Então temos um amplificador de áudio duplo aqui para sua saída de alto-falante. E isso é praticamente tudo o que há de notável em cima. Então vou tirar esse dissipador de calor, embora, novamente, não seja um dissipador de calor. Sua única função é levar o calor do processador para o topo do chassi. Não tenho ideia se existe um termo adequado para isso. Eu só os chamo de blocos de calor, eixos de calor, o que quer que venha à mente. Esqueci de tirar a RAM. Mas isso é, eu acho, 2 GB de DDR3. Nada muito picante e não há nada para anotar por baixo. Agora, quando tirei esta pia pela primeira vez, ela estava bem presa. Você pode ver que ela está balançando frouxamente agora. Mas originalmente ela tinha um composto térmico muito infeliz ali. Vou mostrar apenas um clipe, meu descascando todas essas coisas horríveis, porque sei que você quer ver isso. Sim, foi nojento. Agora aqui está outra coisa que eu queria comentar, e acho que já tem minha resposta.
Eu estava notando de cima que eles têm essas inserções de aço pressionadas no alumínio. E eu estava pensando, tipo, por quê? Por que você precisa delas? Tipo, alumínio pode segurar uma cabeça de parafuso. Não é como se houvesse roscas no bloco em si. Qual é o ponto? Esse é o ponto. É porque esses são pequenos risers que se erguem da superfície. E como esta é uma peça extrudada, provavelmente não houve nenhum trabalho de usinagem feito nela. Se você quisesse usinar isso, você teria que pegar a extrusão. Você sabe, mais grossa do que isso, colocá-la em uma máquina e então fresar toda essa superfície, o que teria levado muito tempo. Enquanto aqui, eles apenas pressionaram essas inserções de aço aqui. E isso apenas a levanta da placa exatamente na quantidade certa. Embora o que é interessante para mim é que elas têm exatamente a altura certa. Porque essa coisa precisa ficar diretamente em cima dos núcleos ali. Não há calço. Não tem nada que dê elasticidade. Então, essas são exatamente a espessura certa. E eu me pergunto qual é a tolerância nisso. De qualquer forma, a CPU. Ele tem os 2 Ds, o que eu acho que significa que não é como uma primeira geração. Porque eu não acho que eles começaram a fazer os 2 Ds separados por algumas gerações. E eu não sei se esta é a CPU e esta é a GPU. Ou se não é tão claro. Ok. Sim. A primeira resposta para pesquisar isso no Google é que as pessoas dizem que não é a GPU. E aparentemente é o PCH, o hub do controlador da plataforma. Aparentemente a CPU e a GPU estão ambas em um dado. E então esse é o PCH. Quanto mais eu sei. Mas, de qualquer forma, vamos terminar de tirar a placa daqui. Porque há mais algumas coisas para mostrar a você. Tudo bem, então esses são todos os parafusos fora. Mas uma coisa divertida sobre esse design é que você ainda não pode tirá-lo. Porque todos esses conectores aqui embaixo estão em uma placa filha, que fica abaixo da placa-mãe, e preso com um pequeno sanduíche de espaçadores. Se você consegue ver isso aí, eles têm um liso e um dilatão. Como se eles não pudessem obter todas as mesmas peças. Mas para tirá-lo, você tem que realmente tirar o painel traseiro. Então aí vamos nós. Agora, ele se solta. Então não há muita coisa acontecendo aqui embaixo. Outro no circuito de controle de energia. Mas há esses 4 chips que estão bem próximos das portas seriais. Então, vou assumir que são drivers de linha, deslocadores de nível, algo assim. Que número? SPT 3243. Eu e a AU. Mas como? Ok. Eu tinha assumido que a função dessa coisa era converter da voltagem on-board. Tipo, você sabe, 3,3 ou 5 volts. Até as voltagens mais altas exigidas pelo RS-232. Que é como 1012. Algo assim. Mas não, isso diz que produz mais. 5,5 volts. Eu acho que mais menos 5 é bem comum. Não tenho ideia de como. Eu nunca aprendi isso. Parece que deve ser bem óbvio. Mas, de qualquer forma, essa é a única coisa interessante acontecendo lá atrás. Não há mais nada nesta placa, mesmo se você tirá-la. E é um pé no saco. Então eu não vou. Mas eu disse que ia te mostrar isso. O conector SATA para o único CAD de disco rígido que temos é claramente totalmente diferente deste. E claro, totalmente diferente deste. Obviamente, este teria sido um conector de dados individual e um conector de energia. Provavelmente um daqueles conectores Baird de 4 pinos que eles usam para drives de disquete, enquanto este é obviamente uma, você sabe, peça única como esta. Mas, dado que é tão diferente, me faz pensar que pode ter sido um vertical. Então, eu me pergunto se eles estavam prevendo que você conectaria, tipo, um módulo desconector nisso, ou o quê? Porque não há nenhum lugar aqui onde eles pudessem ter colocado outra bandeja de disco rígido. Mas o que é interessante, se colocarmos essa bandeja de volta aqui, vemos que os furos dos parafusos estão ali. Ali e ali. E então esses são para a própria unidade. E então, por algum motivo, há um furo aqui. Não tenho certeza do porquê de haver um furo ali, na verdade. Mas o que é isso? O que é esse impasse aqui? Não tenho ideia. É só para dar suporte ao CAD? Provavelmente não. Esta é uma peça de aço bem pesada, então não tenho ideia para que serve. Também não tenho ideia de por que há uma via absolutamente enorme aqui ou ali, que parece que provavelmente foi feita para receber espaçadores assim. Eles devem ter sido para outras opções, então não há como saber o que poderiam ter sido. E há exatamente mais uma coisa aqui que é interessante. Há um conector aqui com um passo curiosamente pequeno rotulado debug. E presumivelmente é. Bem, são pinos demais para ser serial. Então, estou pensando se é uma porta JJ, ou quem sabe o que. Então, é claro, há apenas um bloco de jumper genérico ao lado dele. Quem sabe o que é isso também. Mas de qualquer forma, é tudo o que tenho a dizer sobre o que está dentro dessa coisa. Então vou em frente e vou encher esse processador. E vou fazer a coisa profundamente sacrílega de colocar Arctic Silver 5 nesse computador industrial. Preciso pedir, tipo, um bem grande. Um tubo monstruoso de composto térmico genérico, mas tudo o que tenho agora é essa porcaria de gamer.
Então coloque essa graxa condutiva aqui. Isso vai garantir a confiabilidade da minha máquina industrial. Oh, sim, eu simplesmente tenho isso em todos os lugares. Oh, ótimo. Talvez a gente frite essa coisa. A propósito, não estou fazendo nenhum esforço para aplicar isso de forma limpa porque assisti ao vídeo do Gamers Nexus sobre testar vários métodos de aplicação. E até onde eu pude perceber, parece que não importa o que você faça. Então eu não me importo mais. Ah, mas você sabe o que eu acabei de perceber? Os espaçadores do dissipador de calor da CPU estão aqui. Em algumas placas eles são realmente pressionados na placa ou fixados de outra forma porque esses espaçadores estão no chassi e não na placa. É uma boa ideia colocar esses parafusos primeiro, porque imagine o quanto seria chato se você colocasse todos os outros. E então, a placa fosse localizada um pouco para fora, e quando você colocasse o dissipador de calor da CPU, coisas estranhas acontecessem. E como acontece com muitas dessas máquinas, não tenho ideia de quanto torque aplicar nesses parafusos. Tipo, não tem calço, não tem buffer aí. E esse estilo de fixação de pia não é usado em máquinas de consumo há décadas. Tipo, até mesmo laptops têm dissipadores de calor que são presos com parafusos que têm molas, certo? E quando você os coloca no fundo, eles geralmente param completamente. Mas esses sim, você pode. Você pode aplicar algum torque neles e pode sentir que as roscas estão comprimindo. Então, sim, eu não sei. Se eu fosse apenas ref nesses, eu apenas quebro os núcleos. Provavelmente deveria estar sendo feito por alguém na Premiere que tem. Você sabe, uma chave de fenda de torque de linha de montagem? Ah, e vamos precisar de um disco rígido, não é? Vamos com isso. Belo SSD Intel. Espere, DC. Não sei o que isso significa. Isso é data center, eu me pergunto. Eu vi muitos ESTs e Intel 320, mas não acho que DC. Ah, sim. Essa é a série Data Center, aparentemente. Legal. Tudo bem, o caso continua. Certo, vamos dar a partida nessa coisa. Ah, deve estar no modo AT. Ei, amigo, ainda não estamos prontos para você. Certo, vamos tentar. Agora? Na verdade, há uma pequena luz de energia secreta escondida lá embaixo. Eu acho. Ah, sim, lá está. Ah, ok. Na verdade, há várias luzes de diagnóstico ali embaixo. Temos disco de energia e então ADDT e GPIO. O ADDT? Oh. Ah, você sabe o que é provavelmente a abreviação de Watchdog Timer. Se você não está familiarizado com o conceito. Isso é basicamente um mecanismo de hardware em muitos computadores industriais e microcontroladores e coisas dessa natureza. Coisas que devem ser executadas sem supervisão por períodos muito longos, geralmente em aplicações de missão crítica, basicamente, onde se a máquina trava, se ela cair por algum motivo, ela não pode simplesmente ficar parada esperando alguém descobrir o que aconteceu e fazer algo a respeito. Então, ele basicamente precisa ser capaz de detectar que algo travou o sistema inteiro e, sem saber o porquê, cuidar do problema da mesma forma que faríamos. Simplesmente reinicia a maldita coisa. Não me cite nessa parte, mas acho que geralmente o que acontece é que você tem uma interrupção, como uma interrupção de software ou algo assim. O software em execução na máquina pode piscar periodicamente e o ADDT observa isso. E se ele vê que ele para de piscar por um certo período de tempo, ele assume que a máquina está travada e apenas a reinicia. Estou curioso para saber se encontraremos uma configuração aqui sobre isso. E claro, a luz GPIO, eu acho. É uma luz de atividade que dispara toda vez que algo é escrito na porta DIO. Mas de qualquer forma, parece que eu não quebrei o núcleo. Então a máquina está funcionando. Temos um Broadwell Alt-Core, EU3 5010. Eu não sei o que Broadwell ou significa. Ok, aparentemente Broadwell é o encolhimento de 14 nanômetros de Haswell. Eu não tinha ideia. Eu nunca tinha ouvido falar desse nome antes. Mas o que UT significa? Eu sei sobre processadores UPEI. Isso é ultra baixa voltagem, mas qual é o T? Aí está. TDP ultra baixo. Então, este é especificamente um chip destinado a emitir muito pouco calor. O que? Sim, isso faz sentido para uma máquina com resfriamento passivo. E por Intel Arc, temos 2 núcleos, 4 threads. Então ele está fazendo hyperthreading. Ele produz 15 watts de TDP. Então este não é um átomo. E sim, isso realmente foi lançado no Key 120. INSI. E de resto, é um processador de desktop bem normal. 16 GB de memória. Você vai ter um monte de pistas PCI. Yada, yada, yada. Socket com suporte para FCBDA 1168. E ele suporta a LMNOP também? Tudo bem. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no BIOS aqui, ver se tem algo divertido e interessante. Eles responderam várias das minhas perguntas. O fabricante do sistema é a Premium Inc., mas o fabricante da placa é a CNT Solution. No entanto, o número do modelo da placa em si é CUS 3000. Então esta placa foi feita sob medida para esta máquina, o que não é surpreendente. A CNT Solution é a mesma empresa que a Premium Inc.? Sim, acho que não. Somos uma solução global, fornecedora de computadores de nível industrial e sistemas embarcados.
Nós projetamos, fabricamos e entregamos computadores a partir de sistemas de borda robustos de IoT embarcados. E eles definitivamente se parecem com as máquinas que temos aqui. Isso é incrivelmente vago no próprio site. Eles podem ser qualquer um, como um NESP ou um revendedor de valor agregado, ou, você sabe, um fabricante de chassis, ou qualquer um, qualquer pessoa no mundo. Não tenho ideia de qual papel eles realmente desempenharam aqui. Como diz aqui, eles fizeram a placa, mas meio que duvidando disso, sinto que o site seria mais claro sobre isso. Função Watchdog habilitada. Ah, lá vamos nós. Você pode configurá-lo para segundos ou minutos e dizer quanto tempo você quer esperar. Não diz, é claro, aqui o que você precisa fazer para evitar que o Watchdog dispare. Talvez isso esteja documentado em outro lugar. E mais uma vez, como vimos em outra máquina, isso realmente lista qual chip superior ela tem. Isso é informação relevante para alguém que está apenas olhando no BIOS configurado? Isso parece tão estranho. Ah, aqui vamos nós. Isso é o que eu espero de uma máquina como essa. Controlador SATA habilitou uma porta, o que é realmente muito engraçado porque vimos duas outras portas potenciais lá. Então eles colocam um chip diferente lá, ou configuram o chip existente de forma diferente, ou eles apenas preenchem um desses padrões de porta SATA? Dependendo do que está sendo implantado, talvez isso não suporte várias unidades e é por isso que só há espaço para um CAD. Isso realmente faria muito sentido. Também pode ser que eles tenham personalizado o BIOS. Ah, isso é estranho. Eu nunca vi isso antes. Você pode dizer se a unidade conectada é um disco giratório ou um ESD. Por quê? O que o BIOS precisaria com uma nave estelar? Estou encontrando pessoas em fóruns dizendo que também nunca descobriram o que isso significa. Essa pessoa disse que olhou na folha de dados do seu chipset e não havia configurações relacionadas a isso. Ah, não. Aqui vamos nós. Ah, é uma coisa térmica. Especificação do BIOS Intel PSA. Limitação térmica. Quando definido como SSD, o BIOS definirá a porta de controle do acelerador térmico como inativa e despachará. Não temos mais informações sobre o que isso afetará. Ok, isso oferece melhor compatibilidade para SSD. Alguns modelos de SD exigem a troca de SD. Configure, não deixe de configurar. Não sabemos o que isso fará, mas você vai se arrepender de não configurar. Muda. Ok, então para proteger os ESTs da baixa retenção de dados causada pelo superaquecimento, o mecanismo de limitação térmica é implementado no controlador. Quando o chip atinge 70 graus Celsius, o SSD ativa seu mecanismo de limitação térmica, o que reduz o desempenho para permitir que os chips esfriem. Acho que é um recurso legal. E eu deveria ativá-lo. Eu nunca vi isso antes. Provavelmente estava em vários computadores que eu tinha, só não vi. A exibição do logotipo em tela cheia está desabilitada. Vou ligá-lo, ver se essa coisa realmente tem um logotipo. Muito dinheiro, sem problemas. Tem. Solução CIT? P. Eu ganhei. Descobri os segredos deles. Tudo bem. Vou desenterrar as janelas incorporadas para que possamos configurar essa coisa corretamente. Já volto. Tudo bem. Então obtive o Windows Embedded. Agora eu li que na verdade havia um Windows 8 Embedded, o que eu não sabia. Mas vi um site que dizia que o 7 continuava sendo o padrão até 2020, e isso não era uma opinião da Microsoft. Então sim, eu não sei, mas provavelmente é 7. Agora isso aparentemente quer uma chave de CD, pelo que as pessoas disseram. E não sei se essa coisa aqui atrás é uma chave de CD. Duvido que seja. Não parece uma... Esse não é o instalador que eu esperava que fosse direto para o Impine. Construa a imagem, implante um arquivo de resposta. Não sei o que fazer aqui. Eu nunca fiz isso antes. Vamos tentar implantar um capricho. Ah, aqui vamos nós. Instale o Win. Isso vai resolver? São 283 megas. Isso pode resolver. Vamos tentar isso. Eu me pergunto se vai funcionar corretamente, já que não particionei o drive nem nada. Mas vamos ver o que acontece. Uau! Eu nunca vi nada assim. Nunca mexi no Windows Embedded antes, apenas em máquinas que vieram com ele. Então temos que escolher um modelo, e esta é uma imagem bruta da Microsoft, e ela vem com um modelo para sinalização digital. Também automação industrial, set-top, box de configuração mínima, SYN Client, ou compatibilidade de aplicativos. Ah, ok. É basicamente selecionar quais componentes serão habilitados ou desabilitados. É basicamente isso que torna o Windows incorporado. É o mesmo que o Windows normal, exceto que você pode escolher não instalar certos bits e peças. Acho que vamos realmente construir uma imagem. Não sei se isso realmente vai instalá-lo. Então você tem que escolher quais drivers deseja incorporar com antecedência. Vamos ver o que acontece. Ok, então tem algumas coisas, mas definitivamente faltam algumas. Isso não é surpreendente. Tudo bem, aqui vamos nós. E é aqui que podemos escolher o que queremos instalar. Então eu poderia tentar fazer como o Windows 7? Claro, por que não?
Vamos lá. Isso diz que vai ocupar 4 GB. Ah, não consigo clicar em próximo. Por que isso está chateado? Ah, tem algumas dependências. Ah, ok. Para cada um desses recursos você pode escolher apenas um deles. Então desmarco sem marca e obtemos o Windows padrão incorporado e em seguida tenho que desmarcar o shell do prompt de comando e obterei o shell completo do Windows Explorer e assim por diante. Pronto, entendi. Ok. Achei que talvez fosse apenas construir uma imagem que eu teria que instalar separadamente, mas parece que vai apenas instalar o OSDHAN. Fiquei apavorado, mas acho que acertei. Acho que veremos se ele inicializa em, algum tempo, porque ele será instalado em velocidades normais, como as de um CD-ROM. Tudo bem, isso levou uns bons 1520 minutos. Isso foi bem mais lento do que eu esperava. Tudo bem, ele quer uma chave de produto e sim, isso definitivamente não corresponde ao que está no adesivo da coisa. Isso não me surpreende nem um pouco. Sim, nem tanto. Isso é interessante. Na verdade, ele tem explicitamente um modo de teste que diz que irá desligar após 20 minutos, uma vez que 30 dias tenham expirado, o que eu não acho que era o caso com o Windows 7 de varejo. É como se eu achasse que você poderia executá-lo meio que indefinidamente sem uma chave de CD, mas talvez eu esteja me lembrando errado. Eu certamente não me lembro de ter sido tão explícito sobre isso, mas sim, eu não acho que vou levar 30 dias para demonstrar isso para você. Ele realmente coloca uma pequena marca de vergonha na sua área de trabalho. Perdedor. Perdedor. Você é um perdedor. Você quer uma garrafa? Você quer uma grande bola de terra? Tudo bem, as janelas. Vamos dar uma olhada no gerenciador de dispositivos. Ver se há algo picante lá. Curiosamente, parece haver 2 dispositivos de áudio HD. Eu me pergunto por quê. Ele ainda tem a interface HDMI embutida no controlador gráfico. Não há nenhuma interface HDMI real no dispositivo. Embora eu ache que se eles tivessem preenchido a porta DVI, isso poderia ter funcionado. Não sei se você pode executar HDMI com áudio em uma porta DVI. Uma coisa, eu sempre me pergunto de fato sobre esse tipo de coisa. Vimos antes que a placa tinha um padrão para um conector DVI. Se eu fosse apenas dessoldar o plug EVGA e soldar um plug EZGA, isso funcionaria? Começaria a funcionar? Não tenho ideia. Há peças faltando, ou é como uma placa de vídeo normal, onde ela apenas detecta qual porta tem algo conectado? Talvez pudéssemos dar uma olhada nas propriedades do monitor e descobrir. Eu provavelmente precisaria do driver instalado. Bem, com os drivers instalados não fica muito mais claro. Tudo o que diz aqui sobre opções de exibição é TV LCD com tela digital. E é interessante que diga tela digital porque isso não faz parte do identificador do dispositivo. Se olharmos no painel do Windows, ele diz que é apenas TV LCD. Então sim, isso está agindo como se fosse uma interface digital. Então, não tenho muita certeza do que está acontecendo aqui, mas estou super curioso. Veja, eu dei uma olhada em uma placa de vídeo morta que eu tenho, e isso parece exatamente o mesmo pinout. Esta tem uma porta DVI, mas ali parece o pinout do conector VGA que vimos ali. E eu lembrei que já vi isso antes. Placas de vídeo que estão disponíveis em uma configuração VGA mais DCI. Mas você também pode obtê-las em uma configuração VGA dupla. E esta será aquele pequeno conector fino e minúsculo, como vimos ali. Sabe de uma coisa? Vou tentar mover o plug e veremos o que acontece. Obviamente não haverá espaço para o conector DVI no painel traseiro aqui. Então terei que tirá-lo de volta se for montar essa coisa de volta. Mas o que mais eu vou fazer com isso? É apenas um i3. E isso não o torna inútil, mas não o torna terrivelmente útil para mim. E como não é socketed, não posso fazer upgrade nem nada. Então, sim, se eu quebrar essa coisa no processo, não vou chorar por isso? Sim. Parece exatamente a mesma pinagem para mim. Esta é uma pistola de dessoldagem Reiko, e ela torna esse processo muito mais fácil. Eu costumo adicionar um pouco de solda nova. Isso só ajuda as coisas a derreterem novamente. Esses pinos de aterramento podem ser um problema, mas parece que foi limpo. Vamos nós. Parece que o conector está intacto e os pinos não estão danificados. Então acho que posso mover isso. Tem aquele conector entre as placas. Caso você esteja curioso para saber como era, parece que sim, então preciso ter muito mais cuidado com este. Há menos pinos para lidar, e eles são mais simples e há terminais muito menores para prendê-lo à placa. Então acho que posso tirar isso sem muito trauma. Mas os pinos são menores, então vamos torcer pelo melhor.
E com a aplicação de uma enorme quantidade de paciência e uma técnica ilícita de ferro duplo que foi proibida em 6 estágios, eu consegui tirar essa porta-vias de ar fina como uma bolacha da coisa aparentemente intacta. Eu superaqueci algum traço? Eu arranquei alguma via? Difícil dizer. Vamos apenas supor que sim. Vamos imaginar que isso funciona pior do que antes e seguir em frente. Então, logo de cara, isso não vai se encaixar diretamente porque não tem o mesmo tipo de fixação na parte de trás para o escudo. Então, vou cortá-los. O resto dos pinos parecem compatíveis, embora eu esteja um pouco incerto se esses caras vão caber nos furos de retenção na placa. Bem, não há nada a fazer além de fazer isso. É notavelmente difícil inserir um conector com tantos pinos na placa de uma só vez. Acho que eles precisam ser endireitados um pouco. Parece que, infelizmente, esses clipes de retenção aqui não vão passar. Então terei que removê-los. Esse foi o único problema. Simplesmente assim, ele caiu direto. Ótimo. Isso foi um pouco mais de fluxo do que eu pretendia. Bem, só coloque o resto. Bem, esse não é um dos meus melhores trabalhos de soldagem, e os meus melhores são ruins. Mas então meus olhos não são mais o que costumavam ser, e costumavam ser uma merda. Mesmo assim, o conector está lá, e há metal em cada um desses pinos. Então isso está dentro. Achamos que isso vai funcionar? Eu acho que isso vai funcionar? Na verdade, não. O quê? Você quer que eu minta para você? Não tenho ideia se a presença desta placa é realmente necessária para a operação. Mas ela tem um botão de energia, então acho que vou instalá-la. Não podemos recolocar a placa traseira devido ao recorte para o VGA, mas temos que recolocá-la aqui para parafusar o dissipador de calor. Mas isso é tudo o que realmente temos para aprender. Este monitor 4x3 é o único monitor DVI conveniente que tenho agora. Um momento de verdade se aproxima da questão. Será que vai misturar? Ele vai cozinhar? Vamos descobrir. Ops, provavelmente coloque isso no DVI. Bem, pelo menos a placa-mãe não está em curto, mas não estou vendo muita coisa. E não funcionou. Não funcionou. Agora, a questão restante. Os pinos analógicos estão quentes, certo? Talvez não haja nenhuma interface digital habilitada lá embaixo. Mas se a interface VGA e a DVI estiverem compartilhando os mesmos pinos para as linhas RGB, HV, então deve funcionar. Não sei se é assim que funciona, e vou dizer que não. Isso não funcionou. Ótimas notícias, pessoal. Eu quebrei. Espere. O cabo caiu da parte de trás do monitor, então as linhas CGA estão conectadas. Cara, que brincadeira essa coisa é agora, né? E se eu apenas modificasse um pouco a caixa traseira para abrir espaço para o conector, montasse tudo de volta, apenas levasse de volta para a loja, deixasse outra pessoa comprar, tentasse descobrir isso. Esta caixa de quebra-cabeça que eu criei. Quer dizer, apenas, só por diversão, não tem nada aqui, eu suponho, sobre escolher o modo de exibição, certo? Sim, essas parecem ser as únicas opções gráficas, tipo, coisas de memória e frequência. Só por diversão, vamos inicializar o Windows uma última vez e ver se conseguimos ajustar alguma coisa. Tudo bem, então obviamente o Windows ainda está funcionando, mas vamos ver se conectamos o monitor DCI. E se ele detectar? Uau, está funcionando. O quê? Por quê? Por que não funcionou durante a postagem? Está funcionando. Eu não quebrei. Tudo bem, agora certamente esse não é o resultado que alguém esperava, certo? Eu meio que suspeitei. Eu mais do que meio que suspeitei que isso funcionaria. Eu imaginei que provavelmente, já que os gráficos integrados, eles são integrados ao o chipset Intel, não há realmente nenhuma razão para não trazer o EVGA e o DVI. Tudo vem do mesmo lugar, se bem me lembro, acho que o VGA é realmente gerado no chipset. Mas o DVI é integrado em um HDMI e DisplayPort, em todos os 9 metros, se bem me lembro. Então, se você está fazendo duas versões diferentes da placa, uma com DVI, uma com VGA, bem, você está colocando as vias lá de qualquer maneira, certo? Então não há peças extras necessárias, eu acho, para acionar o DVI. Eu não acho que requer qualquer tipo buffers ou algo assim. Eu acho que ele apenas aciona diretamente. Quer saber? Eu não sei se isso pode ser besteira. Eu nunca pesquisei sobre isso.
A questão é que eu imaginei que provavelmente tudo o que precisava estava lá. E acontece que está. Então, esta é uma modificação totalmente inútil, já que agora não posso recolocar o painel traseiro a menos que eu o mastigue com um roedor de chassis. Mas talvez eu faça isso. Eu não sei, mas sempre quis tentar isso. Toda vez que vejo algo que tem esse padrão de combinação ali, sempre me pergunto, você pode simplesmente fazer o Soparu? Infelizmente, essa placa não funciona. Caso o contrário, você sabe, completaria o visual apenas pegando o outro conector e soldando-o ali. Mas podemos imaginar que isso provavelmente funcionaria. Ótimo trabalho, pessoal. Essa foi uma ótima maneira de encerrar este vídeo. Não tenho ideia de como fazer nada disso de GPIO, ou Watchdog. Seja lá o que for que isso esteja falando, mas mesmo se eu soubesse, levaria um pouco mais de tempo do que eu pretendia fazer tudo isso. Comecei este vídeo por volta das 9h da noite. Então vou me arrastar para a cama agora. Mas muito obrigado a todos por assistirem. Foi uma explosão para mim, especialmente porque não quebrei. E espero que vocês tenham se divertido também. Se você fez e ainda não é um inscrito, considere se inscrever no meu canal. Eu agradeceria. E me diga que você gostou disso. Esse tipo de coisa. Eu farei mais disso. Como se eu já não estivesse fazendo um monte disso. Há uma tonelada dessas no pipeline. Se você gostou disso, lembre-se de se inscrever se quiser ver episódios futuros. Mas se você realmente gosta disso, então considere me apoiar no Patreon como essas pessoas estão fazendo, porque elas são a única razão pela qual eu posso me dar ao luxo de sair e pegar coisas assim, e então quebrá-las, ou pelo menos tentar. Essas coisas são apenas itens aleatórios que aparecem na minha visão periférica, e eu tenho que pegá-los quando eles aparecem. Então, estou realmente feliz que meus patronos estejam tornando possível para mim fazer isso, me dando um orçamento para essas coisas, sem mencionar mantimentos e gasolina no meu carro e aluguel, e tudo mais. Então, sou incrivelmente grato a todos eles e a todos os outros. Obrigado por assistir ao Kingdom.